Olá pessoas, aqui é o arquiteto Aron Costin. Nesse tutorial nós vamos então ver como é que a gente joga os desenhos nas pranchas e como é que imprime, né? Como é que cria as pranchas e imprime este projeto. Então, para a criação das pranchas, eu posso ir lá no menu View, Sheet. O nome é esquisitinho, mas é folha, né? Não confunda com o xingamento em inglês. Sheet. Eu posso carregar novos modelos de prancha aqui no Load. Veja que eu tenho uma prancha A1, eu quero carregar uma A0, por exemplo. Vou lá no Load, vou até Title Blocks, que é a pasta que tem da nossa biblioteca, que contém os elementos. Vou pegar uma A0 Metric. Dou um OK. Ela importa para o projeto. Agora tem uma prancha A0. Dou um OK novamente. E aqui está a nossa prancha, né? Muitas pessoas acham que você tem que desenhar tudo no Revit e depois jogar para o AutoCAD para imprimir por lá. Não, muito pelo contrário, você consegue fazer tudo dentro do Revit, até com muitas automações que eu vou mostrar agora. Bem, essa prancha está padrão, mas normalmente, né, você tem um carimbo diferente. Todo mundo que tem escritório aí deve ter um carimbo diferente do outro. Então eu vou mostrar como é que você consegue editar isso. Para editar essa prancha, seleciona-se esse elemento que é a prancha em si, né? Isso aqui é uma vista, na verdade, com esse elemento que é a prancha, né? O title block, na verdade, ele é uma espécie de bloco em que você pode editar ele e transformar ele na sua prancha padronizada, né? Eu vou selecionar ele, então, entrar aqui em Edit Family, né? Eu abro um outro projeto em que eu vou editar essa prancha. Então aqui você pode começar a deletar algumas coisas que você não quer, né, que apareça. Normalmente a gente não tem tantas informações assim, né? Você pode deletar as linhas que não te interessam. Você pode deletar outras informações, né? Nome da prancha, nome do projeto, nome do cliente estão muito grandes. Você pode encolher eles ou mudar, né? Alguma coisa. Não vou me prender muito à formatação, vou mais fazer explicações gerais. Então, na prancha você vai ter alguns textos diferentes. Tem duas opções de textos aqui que você pode editar na prancha. Quando você seleciona um elemento, por exemplo, esse Project Number, você lê aqui que ele é um text, então ele é um texto simples, você pode editar ele aqui mesmo. Ao invés de Project Number, poderia colocar, por exemplo, número do projeto. Colocar em português para que quando você devolva ele lá para o projeto ele esteja atualizado. Outros elementos, por exemplo, a informação que vem aqui do lado é um label, né? O número do projeto vai ser um label. E a característica é que os labels você não edita aqui. Você só edita quando lançar essa prancha lá no projeto, né? Então, os textos simples você edita aqui na edição da prancha. Os labels eles vão ou preencher automaticamente ou você edita lá. Informações que ele pode preencher automaticamente. Pode ser a escala, né? Se você só jogar nessa prancha desenhos com escala 1 para 100, essa escala já vai automaticamente ser mostrada aqui. Ou 1 para 50, ela vai trocar automaticamente. A data, aqui ó, na lateral, também trata-se de um label, né? Deixa eu só mostrar o que é a edição desses labels. Ó. Se eu selecionar e vir aqui em Edit Label, você vê que tem várias informações possíveis de serem expostas, né, através dos labels, e os labels são elementos que às vezes são preenchidos automaticamente, às vezes você preenche manualmente lá, mas isso tudo lá no projeto, não aqui na edição da prancha. Já os textos simples você preenche aqui na prancha, né? Então, ó, você poderia ter esse aqui que é o date/time, né? Isso aqui vai pegar do próprio computador, você não vai precisar ficar colocando a data automaticamente. Você vai jogar para lá e vai ver que isso aqui vai atualizar automaticamente. Uma outra coisa que às vezes é muito difícil ou até chato de ficar digitando, né? Eu vou copiar esse label aqui para o lado, ó, só para você ver. Então, a informação desse label, eu vou editar ela. Eu não quero que seja a data, então seleciono e devolvo. Eu quero que seja o caminho do arquivo no meu computador. Então, vou ligar o File Path e devolvo ali. Então a informação que está aqui é que ele vai puxar lá do seu arquivo. Posso estender aqui porque o file path normalmente é grande, né? Então é sempre legal estender para não embolar o desenho, os textos, né? Senão, se ele ficar muito curtinho, ele vai fazer várias linhas de texto. Então eu vou esticar aqui e ele vai preencher automaticamente isso aqui, né? Então, ó, textos você edita aqui, ó. Escala, por exemplo, escala. Já os labels você preenche lá no outro projeto, né? Lá dentro do projeto. Você pode também fazer alterações, né? As margens aqui, as externas estão de acordo com a zero. Se eu medir, ó, 1188 por 840. Então isso aqui está certinho as margens externas, né? Mas as internas, a gente tem diferenças, né? A gente puxa 1 centímetro para cá, deixa 2,5 lá, puxa 1 centímetro para baixo. Então, ó, poderia fazer todas essas alterações aqui, né?
mas não vou perder muito tempo com isso. Mexer 1,5 para baixo. Opa, coloquei vírgula, né? Deveria ser ponto. 1,5. Aliás, tem que ser 15. Porque... Aliás, ó, como eu abri um projeto novo, estou desenhando em milímetros. Como eu estou mais acostumado a desenhar em centímetros, vou no UN para mudar as unidades da prancha. Então vejam, estou trabalhando com a prancha, não estou trabalhando com o projeto que eu já mudei as unidades. Cada novo elemento que você abre, você tem que conferir as unidades, né? O N, você pode ver as unidades. Agora eu vou poder então mexer tudo isso aqui. 1,5 para baixo. Ok, era o que eu queria. É 2,5 daquele lado. Posso mover todos esses elementos aqui. 1,5 para a lateral também. Né? Aqui eu só vou precisar organizar esses dois elementos ali. Né? Nossa espessura de carimbo normalmente é 14. Né? Aliás, desculpa, 17,5. Né? Então, ó, poderia pegar essas duas linhas. Eu sei que daqui até aqui, ó, tem 14. Então, preciso puxar 3,5 essas duas linhas. Vou lá em mover. Né? 3,5. Movi para o lado. Né? Poderia ver aqui quanto está esse offset. Está de 0,5. Dá um offset. 0,5 para cima. Dá um trim para arrematar esses elementos aqui, né? Puxar aqui e caracterizando a sua própria prancha com mais informações ou menos informações, vocês que decidem. Isso aqui eu posso puxar também os 3,5 para lateral, vou ligar o constraint, 3,5 e caracterizando. Se você tem uma logo em JPG e quer colocar aqui, vai lá no Insert, Image, né? Tem a logo do seu escritório, você pode colocar. Pode ver grande, mas você pode encolher e colocar então ali em cima para ficar o padrão. Mas aí cada um tem um padrão diferente. Então vocês podem fazer o que vocês quiserem em termos de edição das pranchas, né? E lançar, até fazer para fazer pranchas de tamanho diferente, né? Você pode esticar isso aqui, né? O que vai contar lá então é o tamanho externo. Você pode fazer pranchas do tamanho que você precisar, né? Mas aqui tem então uma A0 padrão. Feito isso, você pode já carregar aqui no seu projeto, ó, Load into Project. Ele vai dizer, existe uma prancha, você quer sobrepor? Sim, ó, Overwrite. Então, essa é a sua prancha padrão, né? Prancha A0 padrão. E as folhas, né, as pranchas, você acha que é em Sheets. A A101 é essa aqui que eu estou trabalhando, né? Posso mudar? Lembra que eu falei que alguns labels são preenchidos aqui, né? Ó, aqui eu não mudo o texto, a escala que eu tinha preenchido lá não consigo mudar aqui, mas os labels eu consigo. Por exemplo, o nome da prancha, posso chamar de né, Arquitetônico 01. Prancha 1 arquitetônica. Olha aqui o que aconteceu. Ó. O tamanho do arquivo, né, da extensão do caminho, muito grande, acabou dando duas linhas. Então, precisa esticar um pouquinho mais. Seleciono Edit Family para abrir a edição de novo. Pego esse file path e estico ele para quanto precisar. Né? Deixa enorme lá mesmo, só para exagerar, para garantir que não vai dar esse problema. Load into Project, Overwrite para sobrepor. E agora ele fica numa linha só, mas o legal é que ele já te coloca automaticamente onde está esse caminho de projeto e já coloca a data certinho. Então tem alguns labels que são automatizados, alguns que você preenche aqui, né? O ARC01, nomes ou nome do proprietário, etc., nome do projeto, você poderia preencher tudo aqui de acordo com cada projeto, né? Mas então essa é a criação das pranchas. Vou salvar um pouquinho aqui. Então vou criar, né? Tendo criado essa prancha, posso criar outras, né? Indo lá novamente em View, Sheet, para criar uma nova, né? A partir da A0 Metric, que é essa prancha que eu editei. Ó, ela já renomeia automaticamente ali para Arc 2. Então eu tenho duas pranchas criadas onde eu vou lançar os meus desenhos, né? Então aqui Sheets, né? Tem as duas pranchas ali. Então na Arc 1, por exemplo, eu quero jogar a planta, né? Alguns outros elementos. Então antes de jogar os desenhos, eu preciso vir aqui, abrir eles, né? É um modo também de fazer isso, tem outro que eu vou contar daqui a pouco. Mas, ó, por exemplo, quero jogar o nível 1 executivo, né? Na escala 1:50, já está ali. Então, você precisa colocar a escala aqui antes de jogar lá, senão o desenho pode ir grande ou pequeno. É possível trocar depois, mas
Se você quiser, pode trabalhar com isso aqui antes. Aí agora a gente vai trabalhar com um conceito que lá no AutoCAD se chama Viewports, né? Aqui é muito parecido com isso. Esses dois botãozinhos que até agora a gente não trabalhou, o Show Crop Region e o Crop View, são assim. Ó. No Show Crop Region, eu ligo e enxergo um quadro externo. Esse quadro é um limitador do que vai aparecer na prancha. Ó. Você pode cortar e você só vai ver na prancha o que estiver para dentro desse quadro. Ó. Então, às vezes as linhas de corte têm um comportamento anômalo que eu preciso selecionar e pegar o pontinho ali para encolher eles, para eles ficarem menorzinhos na hora de você jogar na prancha lá, né? Veja que ele, ó, os eixos, né, os grids, ele corta, mas corta um pouquinho para fora, né? Então posso encolher um pouquinho mais aqui. Então o que ele vai enxergar na prancha é isso, né? Então esse com a lampadinha aqui, ele mostra ou não mostra essa viewport. Ó, ligando ele mostra. Só que não se preocupem, ele não vai imprimir. Isso aqui é mais um elemento especial do Revit que não vai aparecer na impressão. É só para te mostrar onde está sendo cortado. Se você quiser voltar a trabalhar com terra e enxergando coisas na lateral, você pode desligar ó, o corte. E isso aqui você precisa deixar ligado na hora de imprimir. Se você deixar desligado, ele vai imprimir todo esse elemento. Você vai ver que vai virar uma bagunça lá na sua prancha. Então deixa ligado esse elemento ali para cortar a sua vista. Então feito essa edição, posso voltar lá na prancha. Sheets 1. Para adicionar a vista na prancha, é lá no menu View. View, de novo, aqui né, tem o mesmo nome da aba. Floor Plan nível 1 executivo. Ó, Floor Plan nível 1 executivo, Add View Sheet. E coloquei ali, então, minha planta não para 50. Né? Então ela vem ali, ó, já vem com o nome né, que você colocou e a escala e o desenho que ele representa nesta folha. Né? Esse é o modo como o Revit trabalha. Vou jogar um corte aqui também, né? O corte que está criado ali. Então também é legal que você abra o corte para ver. Ó, o corte 1, né? Section 1. É legal que você pegue esse quadro externo. Aqui já está mostrado, né? Mas é a mesma coisa lá da planta. Ó. Posso desligar ou ligar. Posso cortar ou não cortar no do lado. Tem que deixar cortado, senão você vai ver coisas que não te interessam lá, né? O seu desenho pode ficar muito grande. Então, ó, vou jogar o corte também na vista, abrindo de novo a prancha aqui, prancha 1. Ó. Lá no View, e entrando no Section 1. Ó, Section 1, Add View to Sheet. Coloca ali, né? Nós temos então o corte também, ele te mostra a escala, te dá o nome, né? Você pode renomear aqui. Aliás, renomeando aqui no lado, ó, Section 1, botão direito, Rename. Pode chamar de corte AA, por exemplo, alguma coisa, né? Como você costuma chamar seus cortes. Mas no Revit ele trabalha assim, ele pega esse valor aqui, esse valor, para te indicar em planta. Então, ó, até no corte aqui, veja que ele já jogou. Ó, é o desenho 2 da prancha Arc 1. Né? Então, se você poderia até repetir o AA aqui, né? Chama ele simplesmente de corte, mas diz que ele é AA ali, alguma coisa assim. Porque o que ele pega é o que está dentro do círculo. Então, para mudar o detalhe dele na prancha, ó, tem que selecionar o título e mudar o Detail Number aqui. Ó. Você poderia colocar, por exemplo, aqui AA, né? E chamar ele simplesmente de corte. Então posso no View Name aqui, ó. Aliás, no Title on Sheet, você pode substituir o nome real dele por simplesmente corte. Aí ele vai ficar assim, ó, corte aqui, né? Corte AA na escala 1 para 50. Então você vai dizer que é o corte AA da prancha Arc 01, que ele já preencheu automaticamente isso aqui lá na prancha. Então uma ideia assim de trabalhar, né, com o modo nativo do Revit de edição. Se quiser encolher o título, ó, pega no desenho, né, clica no desenho e encolhe essa linha aqui de título. Né, pode mudar ele aqui mais para o lado. Né, aqui também ó, vou selecionar a planta e encolhe essa linha de título para ficar lá embaixo. Não estou fazendo nada com muita precisão aqui, mas só para mostrar, né, como é que ele funciona. Então, vou salvar ali o projeto. Vou continuar lançando outros elementos. Aliás, ó, só uma outra coisa interessante. Você pode abrir, assim como no AutoCAD, se der um duplo clique no desenho, lá no AutoCAD você abre ele para desenhar. Aqui não.
Aqui para você deixar ativo o desenho, você precisa ir com o botão direito, Activate View. Aí você pode puxar, né, ou você pode desenhar o que você precisar aqui dentro, fazer as edições que você queira, né, ou puxar, esticar mais o que você enxerga na vista ou menos, né, e depois pode desligar com o botão direito, Deactivate View. Então isso aqui é o similar lá ao AutoCAD, quando você clica 2 vezes na Viewport, você entra para a edição, né, no Model Space. Quando você desativa, você volta aqui, que seria o proporcional ao Paper Space lá do AutoCAD. Então vou jogar mais algumas coisas aqui. Por exemplo, se você quiser jogar a implantação em outra escala, vai lá na Floor Plans Implantação, pode jogar ela na escala, sei lá, para 200, né? Para ela caber toda. Vamos ver se cabe, tem que cortar também. Você pode escolher aqui o que você quer cortar. Cortar um pouco do terreno lá, das coisas que não interessam. Não sei se vai caber, vou jogar lá e ver depois. Então vem aqui deixar com sombra mesmo, né? Acho as pranchas aqui, né? No menu View, e acho lá a implantação, Floor Plan Implantação, Add View to Sheet. Ó. Ficou muito grande, mas eu posso ativar ela e colocar, até vou colocar num para 500. Então, botão direito, Activate View, posso vir aqui embaixo e colocar na 1 para 500. Ela encolhe, ó, então ficou coerente. Posso botão direito, Deactivate View, ele volta a ficar pequeno ali. Então, posso jogar aqui para o lado, posso encolher a linha de título selecionando o desenho e encolhendo a bolinha ali. Então eu já coloco o título e a escala automaticamente. Se eu quiser colocar os renders, né, aqui nessa prancha também, poderia ir lá em View. Lembra que a gente no tutorial sobre os renders a gente salvou algumas imagens, né? Então você acha que é o render 1, imagem 1. Né? Então, View de novo, render em imagem 2 também, colocar lado a lado aqui, né? Só para eles ficarem lá. Se você achou que ficou muito grande, muito pequena a imagem, como é que você edita o tamanho? Ó, selecionando ele, você não pode aumentar ou diminuir. Então tem que selecionar, botão direito, Activate View, e aumentar manualmente aqui o tamanho da imagem, né? Botão direito, Deactivate View. Então você pode editar ali, né? Tem escala 1 para 1. Se na perspectiva você não quiser enxergar a imagem 1 com escala, ó, seleciona, e aqui em cima ele vem com uma opção chamada No Title. Aí ele desliga e aí você poderia substituir com um texto simples lá do menu Annotate, Text, né? Chamar de perspectiva. Ou perspectiva 1, né? Por exemplo, aí seleciona e acha um texto maior lá de 7 centímetros, provavelmente vai encaixar, ou você pode criar novos estilos de texto. Então seleciono do lado, botão direito, Activate View, pego o render, aumenta, né? Tem que ser um pouco no olho, ó, veja que ele não acha encaixes ali. Mas enfim, né? Botão direito, Deactivate View, seleciono o título, lá em cima coloca No Title, vou copiar esse título, CO, né, para o lado, duplo clique, chamar de perspectiva 2. Bom, não é a prancha mais bonita do mundo, mas é só para, né, não vou perder tempo muito organizando a prancha, mas só para mostrar o que vocês conseguem lançar aqui. Vou lançar também as tabelas de esquadria, né, indo lá no menu View de novo e achar as tabelas de esquadria que a gente fez lá no tutorial Tabelas de Esquadrias. Então você tem tabelas de portas, né? Ó, você adiciona elas ali, como é que você edita? Seleciona-se, então a descrição está muito grande, mas a referência... Ó, então posso pegar a referência e encolher, a quantidade, encolher, aumentar a descrição, encolher a base, encolher a altura, só para ele caber, né? Aqui em cima. Tabela das portas, posso jogar também lá em View, tabela das janelas, né? Também vem um pouco desconfigurado, mas você consegue ir encolhendo ali nas flechinhas e fazer, aumentar a descrição, diminuir a base, diminuir a altura. Também deu probleminha lá. Mas enfim, né? Daí com um pouco mais de trabalho e carinho aí pela edição, você consegue fazer os alinhamentos corretos. Não vou perder muito tempo aqui com isso, é só para
mostrar que é possível fazer todas essas edições aí das tabelas, né? Enfim, aliás, ainda sobre as tabelas, ó, se você quiser trocar a fonte, colocar um quadro externo, engrossar as linhas externas, etc., essas formatações, você precisa abrir elas, né? Por exemplo, a tabela aqui no Schedule, tabela de portas, ó, abre, vem aqui no Appearance, e no Appearance você consegue colocar o Outline, você vai fazer uma linha toda por fora. Pode colocar uma linha maior, né? Uma Medium Line, para fazer uma linha mais grossa, né? Tem uma linha branca antes da informação, que é essa linha aqui. Você pode não querer, né? Ela pode não existir, então tirei ali. O texto e o tamanho vocês podem regular por aqui, né? Então dou um OK, ó, ela já encolheu ali. Na prancha, então vejo que a tabela 1 já recebeu a bordinha ali, né? Ó, se eu desligar lá as linhas, vejo que a linha de fora é um pouquinho mais grossa. Se eu quiser ainda, posso colocar um pouco mais grossa. Vou lá na Appearance e vou colocar uma linha Wide Lines, que é uma linha mais grossa ainda, né? Daí ela vai ficar bem marcada lá, ó, como sendo mais grossa. Fazer a mesma coisa para a tabela de janelas, ó. Abre a tabela de janelas, vem no Appearance, Edit. Lá no Appearance, então, vou colocar uma linha por fora, que seja white, tirar a linha em branco entre eles, dou um OK. Isso vai fazer com que lá na prancha ele fique já alinhado. Outra questão, ó, se você quiser centralizar esses valores, ó, da quantidade, da base e da altura, ou da referência, né? Onde que se centraliza isso? Volta lá na tabela de janelas, por exemplo. Isso aqui fica na opção Formatting, né? Você pode colocar, ó, Model, Alignment Center, Count, Alignment Center, Width, Alignment Center, Height, Alignment Center. A description não, a descrição eu vou deixar alinhada para a esquerda mesmo. Vou fazer a mesma coisa para as portas. Vou em Formatting, né? Model, Alignment Center, Count, Alignment Center, Width, Alignment Center, Height, Alignment Center, OK. OK, abro aqui, então vejo que ficou melhor formatado, né, esses elementos aqui na sua tabela, então com mais cuidado você teria isso aqui bem mais preciso do que eu estou fazendo agora. O próximo passo, então, eu vou mostrar uma outra prancha aqui, né? Como é que você jogaria nessa outra prancha, por exemplo, as elevações, né? Então, só lembrando que você precisa abrir as elevações lá, cada elevação, né? Norte, sul, leste, oeste. Abrir a norte, ligar a visualização, né? E cortando e adequando lá para os tamanhos que você precisa. Fazer as elevações todas não para 100, por exemplo. A leste, né? Tem que cortar aqui embaixo, enxergar a região de corte e ir enquadrando o que você vai querer enxergar no seu projeto. Então, só liga, vai encolhendo, enquadrando as vistas. Às vezes ficam elementos na frente, ó. Você pode esconder algumas árvores, ó. As que estão na frente, pode selecionar. Ou até mesmo esconder, essas árvores são meio feinhas. Você pode escolher categoria geral. Mas, ó, seleciona, botão direito, Hide in View, Elements, e elas saem da frente ali, para você enxergar melhor. Opa, liguei a sombra sem querer. É esse daqui, para enquadrar. Então todas as elevações estão não para 100. Sim. Né? E posso abrir a prancha 2 lá então, por exemplo, e lançar através do View todas as elevações externas. Então, Elevation East. Opa. View lá em cima. Elevation North. Também não vou fazer muito organizado aqui, só para vocês terem noção, né? Elevation South. View. Elevation West. Então, só para mostrar que vocês podem ter vários elementos.
Então algumas coisas sobre as pranchas é que assim, você não consegue jogar o mesmo desenho que você já jogou numa prancha em outra prancha, né? Então se na prancha 1 eu já tenho o nível 1 executivo, na prancha 2, veja que ele não permite lá no View, ele não abre o Floor Plan nível 1 executivo, só o nível 1 Layout, mas o nível 1 executivo ele não abre aqui, né? Então não vou conseguir fazer essa inserção, você só joga uma vez o desenho na prancha. Se você precisar jogar em outra prancha, você precisa duplicar, né? Vem ali, né? Cria a nova vista, por exemplo. Nível 1 executivo, botão direito, Duplicate View, Duplicate, troca a escala e joga em outra prancha, né? Ou sei lá, alguma coisa que você precise jogar o mesmo desenho em pranchas diferentes. Não. Então as elevações foram lançadas, só para mostrar aqui que na planta, né? Implantação, por exemplo. Ó, ele te dá as indicações ali, ó, desenho 3 da prancha Arc 2, desenho... Opa, talvez tenha que puxar um pouco mais para cá, ó. Desenho 1 da prancha Arc 2, porque está muito pequeno, né? 1 para 50, 1 para 500, né? Deveria até tirar algumas indicações, mas enfim, só para mostrar que ele marca automaticamente os desenhos onde eles aparecem, né? E como é que se faz para imprimir, então? Para imprimir, nós abrimos a determinada prancha que você quer imprimir. Eu recomendo que vocês baixem um gerador de PDF para imprimir. O Revit ele não vem com um gerador de PDF já automaticamente junto com ele. Então tem um gerador de PDF gratuito muito bom que a gente usa, que é o Qt PDF, C-U-T-E PDF. Digita isso aí lá no Google que você já vai entrar na página lá e consegue baixar ele. Ela é uma impressora que vai conseguir fazer isso aqui, né? Sua prancha virar um PDF. Para isso, ó, vamos lá no Rzão, Print. O que vai interessar? Troca o nome da impressora aqui para achar a opção Qt PDF Writer, né? Se você tiver Adobe Acrobat Profissional, ele já gera uma criadora de PDFs aqui. Mas se você não tiver, use o Qt PDF, que é um gerador muito bom e gratuito que você acha lá na internet. O que você precisa fazer aqui? Basicamente ir no Setup, né? Colocar o tamanho do papel, no Paper Size você acha a opção do seu papel, pode ser a ISO A0, que é o tamanho do nosso papel. Legal deixar o zoom em 100% para garantir que a escala esteja certinha, né? Porque às vezes você erra um pouco no tamanho da prancha, então o zoom 100% garante que a escala fique certinha, senão o desenho pode alongar ou encolher para se adequar ao papel. Então deixa ali e deixa um centro aqui no center, paper placement no center, né, para que o desenho fique centralizado. Mas enfim, basicamente é isso. Papel no paper size, centralizado e zoom 100%. Dá um OK novamente. Aguarda um pouco, né? Às vezes é demorado porque ele precisa gerar imagens, né? Daqui a pouco ele deve saltar um pop-upzinho dizendo onde que você quer salvar esse projeto. Isso aqui no caso da utilização do Qt PDF, né? Vou aguardar um pouquinho. Então, ó, alguns segundos ou até minutos depois, né? Dependendo da complexidade do projeto, demora mesmo, né? Já tive pranchas que demoraram 20 minutos para ficar renderizados por causa da quantidade de informações. Então demora um pouquinho dependendo do seu computador. Escolhe onde vai salvar, só lá no desktop, só para ficar lá. Vou chamar de prancha 1. Dou um save. E aí ele criou lá no desktop já o prancha 1. Posso abrir ali só para vocês verem como é que fica. Então fica um desenho muito bem feito, né? Vejam que as linhas são muito bem desenhadas, né? A precisão do desenho ali é bem boa, faz um desenho bem bom. E você jogou as imagens também, né? Ó, a implantação ali um pouco bagunçada por causa da escala, né? Mas enfim, isso aí é questão de organização posterior, com as imagens, com o seu carimbo, com a tabela de esquadrias. Isso daí, é só mandar esse arquivo para impressão em alguma gráfica, né? Ó. Veja que as espessuras das linhas... Opa, esqueci de falar sobre as espessuras das linhas, uma coisa bem interessante, né? Como é que você sabe qual é a espessura das paredes ou a espessura das lajes em corte ou em vista, né? Vou falar sobre isso agora. Você deveria ter feito isso antes de imprimir, mas como eu esqueci, vou falar isto agora. Então, né, o processo de impressão era isso daí. Para você definir, né, às vezes, ele já vem com um bom nível aí de elementos, você não precisa ficar editando muita coisa. Mas, se você não gostou da espessura da parede, achou que ela está muito fina, deveria ficar mais grossa, onde que você edita isso? Lá no Manage, Object Styles,
Então, Model Objects é aqui que você tem as espessuras, né? Por exemplo, paredes, ó, walls. No Projection, você tem a parede em vista. Isso aqui é uma outra questão, né? O Revit ele não faz hierarquia de profundidade de traços, né? O que está mais longe tem a mesma espessura do que está a 1 metro de distância. Né? O que está lá a 100 metros tem a mesma espessura do que está a 1 metro. Ele não faz essa hierarquia que algumas pessoas costumam desenhar. Então é bom você se adequar a isso, que tudo que é em vista tem espessura 1. O que é em corte você pode aumentar. Ó. A parede está cortando com espessura 3. O que é essa espessura? Conto daqui a pouco. Ó. Mas se você quiser aumentar, vou exagerar aqui, 7. Vai ver que vai ficar bem grosso, ó. Fica bem grosso e isso aqui você já está vendo na escala que ele vai imprimir, né? Então não precisa gerar o PLT e ficar na dúvida, será que ficou mais grosso ou mais fino? Não, é lá no Manage, Object Styles, você já vê direto na tela a espessura para determinada escala que vai aparentar o traço, né? Então paredes normalmente eu coloco 5 ou 4 ali, né? 5, por exemplo, ela ficou mais espessa. Mas quanto que é 5 ou 4 ou 3, 2, 1? Isso aí é milímetros? Não, aqui você vai ver uma outra coisa muito interessante no Revit, que é lá dentro do Manage, né? No Additional Settings, eu tenho a opção Line Weights. Isso aqui é uma tabelinha muito interessante que te mostra que o Revit é bem inteligente e ele vai afinando as linhas do seu desenho de acordo com a escala. Se a escala vai apertando o seu desenho, as linhas vão ficando mais finas. Isso é muito interessante que ele faz automático isso. Então, por exemplo, estou na escala 1:50 e coloquei espessura 5 na parede. Isso representa ó, que a espessura 5 na escala 1:50, sua parede vai imprimir com 0,7 milímetros. Você poderia trocar aqui também. Mas o legal é que a mesma parede, se eu trocasse a escala aqui embaixo, não para 100, já imprimiria com 0,5. Não para 200, 0,35. Não para 500, 0,25 milímetros. Então isso aqui é muito interessante, uma tabelinha que já está criada, não precisa a cada nova impressão ficar criando arquivos, né, de penas lá, né, que você faria no AutoCAD. Aqui já está automaticamente criado e o que você está vendo na tela é o que vai ser impresso, né? Então muito interessante. Então você teria que fazer isso antes, né, da impressão. Eu esqueci de comentar, mas ainda deu tempo aqui de lembrar a respeito disso. Então essa foi, né, a impressão dos elementos aí dentro do Revit. Muito obrigado, até a próxima, pessoal.